Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Como é que a forma de ler a Bíblia foi mudando com o tempo? Pode até parecer que sempre foi do mesmo jeito, mas olha, a jornada da interpretação tem umas curvas bem interessantes. A gente está com material aqui, o capítulo 2 de Hermenêutica Avançada, que leva a gente desde lá da antiga exegese judaica até os debates mais recentes. Passa por figuras-chave, escolas de pensamento, é bastante coisa. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar entender essa evolução toda. Por que será que surgiram métodos tão diferentes, né? E, mais importante, o que a gente pode aprender com eles hoje em dia. Conhecer essa história nos dá, assim, uma perspectiva melhor. Ajuda a gente a não achar que o nosso jeito de ler é o único que existe ou o único certo, sabe? É sobre aprender mesmo com os acertos e também com os erros do passado, para, quem sabe, não repetir. Ok, então vamos lá. Na prática, por que é tão importante estudar essa história toda? O material que a gente tem aqui sugere que conhecer outros sistemas de interpretação nos deixa mais equilibrados e aponta uma coisa curiosa. Figuras super importantes, tipo Orígenes, Agostinho, eles ensinaram princípios de interpretação ótimos, mas na prática nem sempre seguiram à risca o que ensinaram. Isso é um alerta, né? A teoria tem que caminhar junto com a prática. Sem dúvida. E entender os pressupostos, sabe? O que estava por trás daqueles métodos antigos. Isso nos ajuda a dialogar melhor com quem pensa diferente hoje. E olhar para os erros do passado, como essa tendência de alegorizar tudo, ou o contrário, né, buscar significados secretos em cada letra, o tal do letrismo, isso deixa a gente mais atento para os riscos da nossa própria maneira de ler também. Falando em começos, o material leva a gente lá para Esdras, na volta do exílio da Babilônia. Ele lia a lei para o povo e explicava, talvez até traduzindo do hebraico para o aramaico para que o pessoal entendesse. Muitos veem isso como o início de uma interpretação mais, digamos, formal. Os escribas, depois disso, tinham um respeito enorme pelo texto, mas, às vezes isso levava a essa busca por significados ocultos, como aquele Rabi Akiba fez. Sim. E na época de Cristo, a interpretação judaica tinha, digamos, umas vertentes principais. Tinha o Peshat, que era o sentido literal, considerado a base de tudo. Mas aí tinha também a abordagem midrástica. Essa usava regras de comparação, olhava o contexto, mas olha, podia levar umas interpretações bem criativas, às vezes meio desconectadas do texto original, sabe? Tipo aquele exemplo do Eliezer, o servo de Abraão, que calcularam o valor numérico das letras do nome dele e deu 318, igual ao número de homens que Abraão levou para a batalha, e concluíram que o Eliezer sozinho valia um exército inteiro. É um exemplo de como eles buscavam significados além do óbvio, né? Exato. Esse é um exemplo bem marcante dessa busca por significados adicionais. Outra abordagem era a Peshar, que era muito comum lá em Qumran. Lá eles viam as profecias antigas se cumprindo diretamente na comunidade deles, naquele momento. E claro, tinha a interpretação alegórica, que teve muita influência da filosofia grega. A ideia era que o sentido verdadeiro estava escondido por baixo do sentido literal. Filo de Alexandria foi um mestre nisso aí. Ele via o literal como algo meio imaturo e o alegórico como o estágio avançado da compreensão. É interessante isso, né? Como essa tensão entre o sentido literal e um sentido mais profundo, simbólico, já aparece tão cedo. O Filo chegou a ver a jornada de Abraão não como um evento histórico, mas como a jornada de um filósofo deixando o conhecimento dos sentidos para buscar a sabedoria abstrata. Uau! Pois é, essa tensão é um fio condutor na história toda. Mas aí a pergunta é, como o próprio Novo Testamento lidou com o Antigo Testamento? Os autores citam e fazem alusão ao ateu o tempo todo. Jesus, por exemplo, ele tratava as narrativas históricas como fatos. Abel, Noé, Abraão eram pessoas reais para ele. Ele tirava aplicações do sentido comum do texto, não de alegorias complicadas. E ele criticava os líderes religiosos que colocavam as tradições deles acima da Escritura. E olha que interessante, os oponentes dele, que criticavam por tanta coisa, nunca acusaram Jesus de usar as Escrituras de forma errada. Isso é um ponto bem relevante. Mas e aquelas citações no Novo Testamento que
parecem, assim, modificar um pouco o texto do Antigo Testamento, ou que combinam versículos de profetas diferentes, como aquela de Mateus que cita Jeremias, mas parece misturar com Zacarias. Como a gente entende isso? O material explica que isso se encaixava em práticas de interpretação judaicas da época que eram aceitas. Agrupar profecias sobre o nome do profeta mais conhecido era comum. E também circulavam diferentes versões do texto na época, né? E parafrasear, ainda mais traduzindo de uma língua para outra, era normal e até demonstrava que a pessoa dominava o assunto. E aquele caso de Paulo em Gálatas 3:16, que ele foca no descendente, no singular, para se referir a Cristo. Isso não soa meio forçado para nós hoje? Então aí entra um conceito cultural importante da época, que é o de personalidade corporativa. Existia uma ligação meio fluida entre o representante, um rei, um patriarca, e o grupo que ele representava. Então, a promessa que foi feita à descendência de Abraão, no plural, encontrava seu cumprimento final definitivo em Cristo, no singular, que era o representante máximo. De modo geral, o Novo Testamento usa predominantemente uma interpretação que respeita o gênero literário história. É história, poesia é poesia, e isso lançou as bases do que a gente chamaria hoje de método histórico gramatical. Ok, entendi. Mas então, no período seguinte, o dos pais da igreja, ali entre 100 e 600 depois de Cristo, a alegoria volta com tudo. Por quê? Se os apóstolos tinham uma abordagem mais direta... Olha, o desejo principal era mostrar que o Antigo Testamento era um livro profundamente cristão. A alegoria parecia, assim, a ferramenta perfeita para encontrar Cristo e a doutrina cristã em cada página do AT. O problema é que, sem muitos controles, isso abria a porta para todo tipo de especulação, sabe? Muitas vezes ignorando completamente o que o autor original queria dizer. Clemente de Alexandria e principalmente o sucessor dele, Orígenes, lá em Alexandria, foram mestres nisso. Orígenes via a escritura como uma imensa alegoria, com vários níveis de sentido. E o mais importante era sempre o alegórico, o espiritual. E Agostinho? Ele parece uma figura central nessa história toda. O material diz que ele formulou regras de interpretação muito boas, né? Várias delas ainda válidas hoje. Sim, Agostinho foi um gigante intelectual, sem dúvida. Ele falou sobre a necessidade da fé para entender o valor do sentido literal e histórico, a importância do contexto, como as passagens mais claras ajudam a gente a entender as mais difíceis, a ideia de revelação progressiva. Ele criou uma base teórica muito sólida. Mas aí vem o paradoxo. Na prática, ele também mergulhou fundo na alegoria. É isso. Esse é um dos pontos mais fascinantes sobre ele. Apesar dessa teoria toda sofisticada, ele interpretou aquela famosa frase "a letra mata, mas o espírito vivifica", de 2 Coríntios 3,6, como se fosse uma justificativa para a alegoria, tipo, o sentido literal mataria, enquanto o alegórico vivificaria. Os 4 sentidos da escritura que ele propôs, histórico, etiológico, analógico e alegórico, acabaram virando padrão por toda a Idade Média. É um legado complexo, uma teoria brilhante, mas uma prática muitas vezes bem alegórica. Que interessante essa tensão nele. Mas teve gente que resistiu a essa tendência toda da alegoria? Teve sim, principalmente na chamada Escola de Antioquia, lá na Síria. Eles tentaram buscar um caminho do meio, sabe? Evitando tanto aquele letrismo judaico quanto o alegorismo exagerado de Alexandria. Eles defendiam o que hoje a gente chama de interpretação histórico-gramatical. O significado vem da história e da gramática do texto, não de dogmas que vêm de fora. Para eles, o sentido espiritual estava ligado ao evento histórico real, não flutuando acima dele. A partida de Abraão, por exemplo, era um ato de fé concreto, não uma viagem filosófica abstrata. Essa abordagem de Antioquia soa muito mais próxima do que muita gente considera ideal hoje em dia. É uma pena que tenha perdido força, né? De fato, problemas como associações com controvérsias teológicas da época, como a questão de Nestório, acabaram contribuindo para o declínio deles. E aí, a Idade Média, ali de 600 a 1500, foi dominada mesmo pela abordagem alegórica, especialmente aquele modelo de 4 sentidos do Agostinho.
Tinha até um versinho popular para ajudar a memorizar os 4 sentidos usando Jerusalém como exemplo. Literalmente, era a cidade lá na Judéia. Alegoricamente, era a Igreja de Cristo. Moralmente, era a alma humana. E anagogicamente, que é o sentido futuro, era a Jerusalém celestial. A interpretação estava muito amarrada à tradição e à doutrina oficial da Igreja. Entendi. Mas mesmo nesse período tão longo, teve alguma faísca de mudança? Alguma coisa apontando para outra direção? Sim, sim. O material menciona que, enquanto alguns continuavam com misticismos e um letrismo bem extremo, como os cabalistas, por exemplo, outros começaram a revalorizar o sentido literal. Figuras como Nicolau de Lyra, lá no século XIV, insistiam que o sentido literal era a base para qualquer outro, e criticavam como a alegoria estava meio que sufocando esse sentido básico. E o Lyra teve uma influência importante sobre o Lutério e a reforma que estava para chegar. E aí chegamos na Reforma Protestante, século XVI, um divisor de águas, imagino eu. Com certeza. O contexto da Renascença, com aquele foco nas línguas originais, o grego e o hebraico, preparou o terreno. Os reformadores, como Lutério e depois Calvino, abandonaram aquele sistema de múltiplos sentidos e defenderam o princípio de um sentido único para cada passagem, aquele que o autor original quis comunicar. Lutero foi muito duro contra a alegoria, chegou a chamar de sujeira, escória. Ele insistia que a Escritura, iluminada pelo Espírito Santo, na vida de quem crê, deveria interpretar a si mesma e guiar a Igreja, e não o contrário. Mas como ele fazia para manter a relevância do Antigo Testamento para os cristãos sem usar a alegoria que era tão comum? Então, Lutero usou o que a gente chama de princípio cristológico. Ele buscava encontrar Cristo em todo o Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, por exemplo. Era a forma dele de conectar os dois testamentos. Além disso, aquela distinção que ele fazia entre lei, o que Deus exige da gente, e evangelho, o que Deus nos dá em graça, era fundamental para ele para interpretar e aplicar a Escritura corretamente. E o Calvino? O material coloca ele talvez como o maior exegeta, o maior intérprete da Reforma. O Calvino aprofundou essa linha. O lema dele era: a Escritura interpreta a Escritura. Isso significava uma atenção super rigorosa ao contexto, à gramática, a comparar passagens paralelas. Ele tem uma frase famosa que diz algo como: a primeira tarefa de um intérprete é deixar o autor dizer o que ele de fato diz, em vez de colocar na boca dele o que a gente acha que ele deveria dizer. Ele foi talvez até mais consistente que o Lutero na aplicação do método histórico-gramatical na prática. Os princípios deles se tornaram a base da hermenêutica protestante evangélica que veio depois. Essa ideia de deixar o autor dizer o que ele diz parece tão simples, mas é realmente revolucionária depois de séculos de alegoria, né? O que aconteceu depois desse período inicial da Reforma? As coisas se acalmaram? Não muito, na verdade. O período pós-reforma, ali de 1550 a 1800, viu surgir o que a gente chama de confessionalismo. Tanto os católicos com o Concílio de Trento, quanto os protestantes com suas confissões de fé e credos, buscaram solidificar suas doutrinas. Isso levou a muitas controvérsias teológicas, às vezes bem amargas. E a interpretação da Bíblia muitas vezes virou só uma ferramenta para tentar provar posições dogmáticas que já estavam definidas, sabe? Aquele negócio de catar versículo fora de contexto, ou proof texting. A Bíblia era lida muito sob a luz dessas disputas teológicas. Nossa, um ambiente bem intenso. Teve alguma reação a isso dentro do próprio protestantismo? Teve sim. O pietismo surgiu como uma reação a esse clima. Pedia menos controvérsia e mais foco na vida cristã prática, no estudo devocional da Bíblia. Figuras como Spener e Frank tentaram unir a erudição bíblica com a piedade e a ação social, missões. O lado negativo, segundo o material, é que alguns pietistas mais tarde acabaram confiando demais numa luz interior meio subjetiva, se afastando um pouco do sentido original do texto. E, ao mesmo tempo, outra força ganhava muito terreno na Europa, o racionalismo. Ah, o racionalismo. A ideia da razão humana como autoridade máxima. Como isso impactou a interpretação da Bíblia? O impacto foi enorme. A razão, que antes era vista mais como uma ferramenta para ajudar a entender a revelação divina,
Passou a ser vista como o juiz da revelação. Só aquilo que fosse considerado racionalmente aceitável ou que pudesse ser verificado empiricamente pelos sentidos seria considerado válido na Escritura. Isso abriu as portas para o liberalismo teológico que dominou muito do pensamento a partir do século XIX. E como esse liberalismo abordava a Bíblia, então? Bom, baseado nesse racionalismo filosófico, o liberalismo passou a ver a Bíblia primariamente como um livro humano, um registro da evolução religiosa do povo de Israel e da igreja primitiva. Aquela ideia de inspiração divina, sobrenatural, foi sendo reinterpretada ou até negada. Milagres, eventos sobrenaturais eram vistos como mitos ou relatos de um pensamento pré-científico. A pergunta do intérprete mudou radicalmente. Não era mais o que Deus revela aqui, mas sim o que este texto nos diz sobre a experiência religiosa e o desenvolvimento histórico desse povo antigo. Que mudança de perspectiva, hein? Bem radical mesmo. E a neo-ortodoxia, que surgiu no século XX, como ela se posicionou nesse cenário? A neo-ortodoxia tentou ser uma espécie de caminho do meio entre o liberalismo e a ortodoxia mais tradicional. Foi liderada por teólogos como Karl Barth, Rudolf Bultmann. Eles viam a Bíblia não exatamente como a palavra de Deus em si, mas como um testemunho humano e falível da autorrevelação de Deus. Essa revelação aconteceria no encontro existencial entre o leitor e Deus através do texto. Então, para eles, a Bíblia conteria erros, mitos, como as histórias da criação, da queda, da ressurreição, mas esses mitos comunicariam verdades existenciais profundas. A tarefa do intérprete seria desmitologizar o texto, tirar a casca mítica para encontrar essa mensagem existencial para o hoje. Desmitologizar. É uma abordagem que realmente se distancia bastante da leitura mais tradicional e como a corrente mais ortodoxa, digamos assim, reagiu e continuou se desenvolvendo nesse período mais moderno. O objetivo principal permaneceu sendo descobrir a intenção original do autor usando o método histórico-gramatical. E aí eles usam todas as ferramentas disponíveis: linguística, história, arqueologia, cultura. O material até cita vários estudiosos e manuais importantes que continuaram a desenvolver e a defender essa abordagem nos últimos 200 anos. Certo. Então, olhando para essa história toda, parece que a gente consegue ver duas grandes correntes meio que se enfrentando ao longo do tempo, né? Exatamente, o material resume isso muito bem. De um lado tem essa abordagem que a gente chama de histórico-gramatical. Ela busca o significado na intenção do autor, usando as ferramentas da história e da linguagem. É a linha que a gente vê com Jesus e os apóstolos, na teoria do Agostinho, lá na escola de Antioquia, no Nicolau de Lyra, nos reformadores e na tradição ortodoxa até hoje. Isso leva ao que a gente chama de exegese, tentar tirar o sentido de dentro do texto. E qual seria a outra vertente? Usa o que o material chama de chaves interpretativas especiais. São métodos que buscam o significado através de filtros ou técnicas que são meio externas à comunicação normal. A alegoria, aquele sentido quádruplo medieval, o letrismo místico, e também os pressupostos filosóficos do racionalismo, do liberalismo, da neo-ortodoxia, que acabam determinando como o texto pode ser entendido, entende? Isso frequentemente leva à exegese, que é colocar um sentido para dentro do texto, um sentido que talvez não estivesse lá originalmente. Exegese versus exegese. Tirar do texto versus colocar no texto. Essa parece ser a tensão fundamental que percorre toda essa história que a gente conversou. Uma jornada em tanto, hein? Desde lá de Esdras até os debates de hoje. Vimos como as abordagens podem mudar radicalmente. E o que é fascinante aqui é perceber como essa consciência histórica é valiosa. Ela ajuda a gente a entender de onde vêm as diferentes formas de ler a Bíblia que a gente encontra por aí, hoje, a avaliar nossos próprios métodos e a dialogar com mais profundidade, com mais conhecimento de causa. A gente não está começando do zero, né? A gente está inserido numa conversa muito longa. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa para quem quer entender melhor esses textos hoje? Significa que conhecer essa história dá um contexto crucial, ajuda a navegar pelas diferentes interpretações que existem, seja no estudo mais acadêmico ou na leitura pessoal do dia a dia.
Exato. É como ter um mapa do território, sabe? Você entende melhor as diferentes rotas que já foram traçadas e pode escolher o seu próprio caminho com mais consciência, com mais informação. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando. A gente viu como os pressupostos culturais e filosóficos, a filosofia grega lá atrás, o racionalismo, o existencialismo mais recente, como eles moldaram profundamente a interpretação da Bíblia no passado. A questão que fica é, de que maneiras os nossos pressupostos culturais, científicos, filosóficos de hoje podem estar moldando a forma como nós lemos esses mesmos textos, talvez de formas que a gente nem percebe direito.